Olá pessoal do canal Mainá Brasil, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, estamos de volta agora com um vídeo que vai ser um pouco das nossas discussões convencionais que a gente fala sempre no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o tríptico, ou tríptico. Muitos estudiosos modernos veem muita similaridade naquilo que existe como arquitetura e religiosidade espalhados sobre toda a Terra, em vários pontos do globo. Seja na Ásia, seja na África, seja nas Américas, existem coisas que são muito similares, por que não dizer idênticas. E esses trípticos são um dos pontos que estão sendo abordados. O que há em comum entre a Catedral Metropolitana de Aracaju e a Catedral de Notre-Dame na França? O que há em comum entre essas duas catedrais e prédios como o Rockefeller Center, lá nos Estados Unidos, ou mesmo entre construções feitas entre 3.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos depois de Cristo? O que tudo isso sinaliza? O tríptico é uma dessas coincidências que a gente pode observar na arquitetura. Um estudioso estadunidense chamado Richard Cassar tem levantado uma tese sobre uma religiosidade mundial. Na semana passada nós colocamos um sinete que foi encontrado em Israel, que traz a inscrição do rei Ezequias. Nessa inscrição havia um símbolo chamado de pagão. Esse símbolo reporta a um deus egípcio, um deus chamado Osíris. Pois bem, o que isso tudo tem a ver com os terápicos ou com os trípticos e com as religiões e com todas essas coisas? Bom, é um grande caldo que eu tenho certeza que um vídeo só não vai dar para a gente falar. Esse símbolo ele vai aparecer em várias situações em toda a história. E outra coisa interessante, quando se faz um comparativo entre o deus Osíris e a retratação do Cristo que nós conhecemos, há um par de semelhanças que são estarrecedoras. Essas coisas apontam para uma apropriação, ou seja, a absorção de uma prática de outra religião para uma nova religiosidade. A Bíblia diz no livro de Êxodo que nós não poderíamos fazer imagens de esculturas ou retratações daquilo que se chamaria de Deus. Deus não poderia ser retratado em imagens ou em figuras ou em esculturas, seja em qualquer estágio. Essa prática de figurar Deus ou de criar uma imagem que fizesse referência ao Filho de Deus ou ao próprio Deus na pessoa de Jesus é uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana. E é muito interessante porque o deus Osíris se assemelha muito com retratados nos afrescos, nas gravuras e nas paredes das catedrais mais antigas. Por quê? Porque a representação de Osíris, apresentada em uma múmia, tem barbas grandes, tem cabelos grandes e segura dois cetros. Um cetro que fica para um lado tem um sinete, do outro ele tem o formato de um cajado de um pastor. Pois bem, em todas as retratações que se seguem acerca de Jesus, esse cajado continua aparecendo. Esse formato, ou esse símbolo, que é o símbolo de Osíris, ele representa o tríptico. Vamos chamar de tripartes. Ele representa as tripartes. As tripartes vão aparecer, que são as três portas que fomentam a entrada de um templo ou de um lugar onde se presta culto a esse Deus. Se perpetua na história em várias construções espalhadas pelo mundo todo. O próprio Leonardo da Vinci, na sua mais famosa pintura acerca da Santa Ceia, mostra ao fundo algo que parece ser um tripartes. Quando olhamos para a Catedral Metropolitana de Aracaju, podemos encontrar as tripartes. São três formações, duas grandes colunas ou duas grandes torres e uma parte central. Isso se repete também na Catedral de Notre-Dame e se repete também no Rockefeller Center. Só que o Rockefeller Center nos chamou a atenção. Ele tem de um lado uma mulher, do outro lado um homem. E ao centro um triângulo que aparece no formato de dois utensílios, o que parece ser um garfo e uma faca. É o sinal conhecido dos maçons, um triângulo que representa o olho divino. O interessante é que esse triângulo se apresenta como formato em vários símbolos de religiões ao longo da história. Esse triparte vai aparecer também nos templos
sejam maias, sejam astecas, sejam incas, sejam egípcios, sejam nas regiões da Indonésia ou até mesmo na China ou Japão. O que seria tudo isso? Semelhança, coincidência ou uma grande efervescência de uma religiosidade que se espalhou e que se creu por toda a Terra? Pois bem, o Richard Carras tem estudado sobre esse tema e tem apresentado esse tema e tem se aprofundado. 2 livros escritos que falam muito sobre essas apropriações e sobre essa distribuição. Ele crê que há uma religião, ou que houve uma religião mundial. Essa religião mundial pode justificar a ideia do que está lá no livro de Gênesis, quando os homens foram espalhados sobre a face da terra. Essa religião se espalhou e se perpetuou em vários formatos, em várias situações, em várias regiões da terra. E esse vínculo foi se distanciando e foi se desfazendo. Com a chegada do Evangelho, com a chegada do poder do Cristo, essa visão foi se perdendo sua força. Ainda existe e ainda está presente naquelas culturas que são milenares, mas que não têm um vínculo com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou procuram ter esse vínculo usando o misticismo, usando uma crença oculta. E aí é onde está o grande risco. Bom, nós vamos continuar estudando o tema e talvez apresentando aqui para a gente poder discutir mais e melhor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha despertado sua curiosidade. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, mande suas perguntas e a gente vai trazer no próximo vídeo. Obrigado pela sua participação. Voltamos na semana que vem, se tudo der certo, se o Senhor permitir. Até lá. Tchau. Não deixa de dar o seu joinha, curtir o vídeo, que é importante pra gente. Compartilhe. Vamos chegar a 500 inscritos. Conto com a sua ajuda. Tchau.